Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Nunca se falou tanto de Deus como hoje, mas nunca se falou tão pouco com Deus como hoje também. Você liga aos programas de televisão nas madrugadas, você passa para um canal, tem uma pessoa pregando, fala para outro, pregando, aquilo tudo quanto é lado. Mas a gente vê assim, fala-se de Deus, mas não se fala com Deus. Nunca a adoração foi elevada a um nível tão baixo. A palavra hoje, contemplação, adoração, louvor, parece tornou uma coisa de gente alienado. Você fala de um tempo com Deus, tirar um tempo para você mergulhar em Deus, encher de Deus, isso é alienação com tanta coisa por aí. Mas Jesus dizia: Marta, Marta, tu te inquieta com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte e essa nunca vai ser tirada. O que é a melhor parte? Estar aos pés de Jesus. Ninguém dá aquilo que não tem. Frei Inácio Larrañaga dizia: se você não fala com Deus, você não tem o direito de falar de Deus. Como você vai falar de alguém que você não conhece? Nós vimos hoje um excesso de levitas e uma falta de profetas. Levitas são aquelas pessoas que estudam, fazem quanto é curso e depois vão falar de coisas que elas leram. O profeta é alguém que Deus leva à intimidade com ele, sobe a montanha, curte essa pessoa, trabalha a sua alma, depois os envia morro abaixo para falar não de alguma coisa que eles leram, mas de uma pessoa que eles experimentaram. É uma diferença muito grande. Você vê uma pregação de um levita e a pregação de um profeta. A pregação de um levita pode ser coisas maravilhosas, frases lindas, cheias de pensamentos, de filósofos, de pessoas. Mas as pessoas chegam e falam assim: foi maravilhoso o que falou, não foi? Foi deslumbrante. O que foi que ele falou? Eu não sei não, mas falou uns negócios bonitos lá. Não sabe o que falou. O profeta é aquela pessoa que quando ele abre a boca, aquilo toca as pessoas, porque não é ele, é o próprio Deus que vai tocando as pessoas. E as pessoas saem dali compungidas, tocadas por aquele momento diante de Deus, com aquele desejo também de ser de Deus. Você vê nessas duas tipos de pregação, a pregação do profeta, ela tem um perfume de Cristo, que São Paulo diz. Quando você sente aquela pregação, você sente o cheiro de Deus. É o próprio Deus que está ali. E hoje é uma pena você ver as ovelhas famintas sentadas ali do lado da mesa do Senhor, com fome e não são alimentadas, porque fala de tanta coisa, discutindo novidades, coisas modernas, que hoje a teologia fala assim, a filosofia fala assim, e não sei o que, e tanta coisa, e a gente fica pensando. Um dia eu conversava com uma pessoa muito de Deus, e ele dizia assim: algumas pessoas estudam para mostrar Deus para as pessoas, outras pessoas estudam para falar que não é Deus. Para eles, tudo o que acontece é preciso desmistificar, é preciso secularizar tudo, é preciso mostrar que a travessia do Mar Vermelho, aquilo não houve, é um fenômeno natural, aquilo não existe. É preciso mostrar que multiplicação dos pães não teve. Então são um grupo de pessoas que querem falar que Deus não é Deus. Não, tinha um pouquinho cada um comum, colocou em comum, sendo que a palavra de Deus diz: dos 5 pães e 2 peixes que Jesus pegou, abençoou, dos 5 pães e 2 peixes sobraram 12 balaios cheios depois de alimentar 5.000 homens e mulheres. Jesus conversava
parece que era com Filipe, dizia para ele, ele falava, como vai dar tanta comida para esse povo? Não tem nada, só tem 5 pães e 2 peixes. Ninguém tinha nada. Se tivesse, o pessoal não estava ali com fome. Mas é preciso falar que Deus não é Deus. Você encontra pessoas que dizem assim, ressurreição de Lázaro não existiu, Jesus sabia. Ele era amigo da família e sabia que Lázaro tinha uma doença que em 4 dias ele ia voltar, ele esperou mais 2 dias para chegar lá e acontecer a ressurreição. Jesus, na linguagem deles, é um charlatão. E aí dizia, isso aqui não aconteceu, isso aqui não aconteceu, isso aqui é falso, esse livro é falso, esse livro não existe. É uma pena, sabe, que nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus, é o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Tudo é possível, nós cremos. E as pessoas querem dizer que não. Cristianismo é só uma filosofia, né? Deus não é uma pessoa, o mesmo ontem, hoje, sempre, que está no meio de nós e que age, que Ele é o mesmíssimo. Não. E o homem continua o que ele é, um eterno insatisfeito. E aí a pessoa tem tudo o que ele quer, mas dentro dele ele sente que falta tudo. É uma nostalgia de Deus, é uma saudade de Deus, que ele não sabe que é uma saudade de Deus, porque nós saímos de Deus e um dia vamos voltar para Deus, mas enquanto nós estivermos aqui, dentro de nós fica uma saudade de voltar para a casa do Pai, de nos encontrarmos de novo. Você pode dar tudo a uma pessoa, sua alma nunca vai ficar preenchida enquanto não for preenchida por Deus. Santo Agostinho dizia, criaste-nos para vós, Senhor, inquieto, deprimido, vazio, angustiado, estará o nosso coração até que ele repouse em Deus. O nosso coração tem um formato de Deus, e todas as vezes que o homem tira Deus e coloca alguma coisa, seja o poder, seja prazer, seja o que for, continua o vazio, continua a inquietude, continua a insatisfação. E por que que as pessoas não conseguem alimentar essas ovelhas que estão em volta da mesa do altar? Porque não experimentam. E o homem não vai ficar realizado, satisfeito, enquanto ele não experimentar. Só saber que Deus existe, o diabo sabe. E ele citava a Bíblia para Jesus. Então, conhecer a Bíblia de cor, saber todos os ensinamentos, saber tudo isso, as coisas de cor, não adianta, é preciso que a pessoa tenha uma experiência de Deus, uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. É isso que preenche a alma de um ser humano. Mas as pessoas que querem passar, ensinar, ninguém dá aquilo que não tem. Se ele não busca ter esse tempo, essa intimidade, ter seu tempo com Deus, como Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que te escuta. Ter, como a gente diz, os tempos fortes, o tempo de comunhão com Deus, sempre ter um tempo de retiro, Você vê as pessoas que buscam mais essa comunhão com Deus, fazem isso, as religiosas, os religiosos, aquelas pessoas que têm uma comunhão, fazem um retiro. O que é um retiro? Retiro é o que o nome diz, a pessoa vai se retirar do meio do povo, do meio do mundo, para se recolher diante de Deus, experimentar Deus, escutar Deus, depois falar aquilo que eles escutaram de Deus. Sabe, sem isso não adianta. Por isso, Jesus disse, tem alguns pastores que não cuidam das minhas ovelhas. Eles cuidam do seu cajado, do seu pasto, mas não preocupa com as minhas ovelhas. Por isso, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. Está lá em Ezequiel 34. Os maus pastores, que não têm uma preocupação ali com as ovelhas, não têm preocupação com o povo de Deus. E aliás, fala-se tanta coisa que afasta o povo de Deus mais do que aproxima. O mundo de hoje perdeu-se o sentido de adoração.
de escuta de Deus, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. E nasceu um ateísmo muito grande no nosso meio. Pessoas religiosas que você vê assim, de religiosa não tem nada, só o título. Num mundo secularizado, num mundo, por exemplo, onde tenta desmistificar tudo que é de Deus. E como a gente tem visto isso nos últimos dias, como existe todo um trabalho para afastar tudo que seja de Deus. Alguns anos atrás, a gente não começava as aulas, por exemplo, sem antes ter uma oração. Se rezava com os alunos. Algum tempo atrás, você via em todo lugar que você ia à repartição pública, tinha um crucifixo. Tira isso. É preciso eliminar tudo que seja de Deus. É preciso acabar com Deus, é preciso acabar com família, é preciso acabar com pátria. Não foi isso que nós estávamos vendo até agora? Não foi isso? É só olhar para trás, como que se entrava nas igrejas, aquelas meninas tiravam a roupa, defecavam dentro da igreja, quebrava as imagens, tinha relação sexual moça com moça lá dentro da igreja, lá todo mundo filmando e elas rindo, achando bom, como que elas provocavam e te rompia. Estou rompendo com essa bobagem de vocês das coisas de Deus. É o mundo que a gente está vivendo hoje, gente. E hoje a gente vê, não são meras palavras que vão alimentar a alma e o coração do povo. A menos que a pessoa experimente o próprio Deus, ela não vai ficar realizada. Hoje a gente vê como que as coisas foram se perdendo, sem uma experiência com Deus, sem uma escuta de Deus. Olha a importância da escuta. A palavra de Deus diz, essa é a única ordem que lhes dou. Ouve, ó Israel, a primeira ordem. Ouve, escuta, Israel. A palavra de Deus diz, se vocês tivessem me escutado, a sua felicidade assemelhar-se-ia às águas de um mar. Se você tivesse me escutado. Olha, o homem não escuta Deus, o homem não tem aquela coisa de silenciar. É no silêncio de todas as coisas que Deus fala. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Tenha um tempo de silêncio, de quietude, de escuta, para ouvir aquilo que Deus quer te falar. Precisamos voltar, gente, às origens, aquilo que diz o Apocalipse. Volte ao primeiro amor. É preciso voltar às origens, a essa intimidade, a essa amizade com Deus. Gente, fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.